senhoras e senhores, cá estamos nós novamente. Como diria, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver se essa pedra aí realmente vai conseguir ser perfurada, porque está dura de aguentar. Cada semana é uma loucura. Bem, eu teria uma vastidão de assuntos enormes para poder abordar aqui, mas atendendo aos pedidos de alguns amigos, de alguns conhecidos e afins e etc., eu vou dar uma passadinha, talvez de uns 2 programas, ou 3, conforme for, sobre um assunto que está na pauta, chamado Segurança Pública no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Acho que o Rio é um maravilhoso ícone de falta de segurança. É o caos nacional mais famoso, mais difundido, mais divulgado. Não existe tanta insegurança pública quanto no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa maravilhosa, é um recorde, é uma coisa fantástica. E isso é conseguido através de uma série de eventos, uma série de acontecimentos, inclusive um fantástico, que eu não acredito que seja verdade. Me parece que um traficante simpático chamado Peixão, ali em Acari, naquela região, após verificar que a Prefeitura do Rio não atendia os reclamos da população de construir uma passarela gigante que pudesse passar automóveis, pessoas, etc., de um lado e o outro da Avenida Brasil, os traficantes se juntaram e construíram uma passarela, estrada, uma quase autoestrada, tudo conta do tráfego. Olha que o dinheiro bem empregado, né? Que maravilha. E esse negócio foi feito, e parece até que o orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro para executar esse serviço era de 5 milhões de reais. E parece que os traficantes, por economia, conseguiram fazer mais do que estava previsto no orçamento, no projeto da Prefeitura, conseguiram fazer por 375 mil, segundo as notícias da Boca de Fumo 44 da área, responsável pelo projeto, organizado pelo traficante e companhia, que era o grande construtor da obra. Esse é o Rio de Janeiro. Aí as pessoas, eu estava até conversando, as pessoas perguntam, vem cá, como é que se resolve isso aqui? Bom, aí eu resolvi fazer 2 dias de meditação embaixo de uma árvore, padrão Buda, para poder chegar a algumas conclusões e passar aqui para o meu imenso público de 100 pessoas, 98, 97, porque na realidade esses assuntos interessantes pró-pátria não tem nenhuma atração. O que tem atração são coisas fascinantes, tipo roubou, matou, esfolou, prostituiu, ficou nu. Essas coisas que o Brasil de hoje adora, que dá um ibope danada, 50 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Coisas boas, coisas que poderiam ser produtivas, realmente não dão ibope. Nem dão inscrição, nem dão. E é engraçado também que você tem 500 inscritos que recebem as suas postagens e não respondem, não reagem, não participam, nem vêm. Mas eu acho o seguinte, partindo do princípio que 2 pessoas, pelo menos, te ouvindo e considerando o que você diz e pensando sobre isso, já é mais interessante do que nenhuma pessoa. Então é o único motivo pelo que eu todo domingo eu me proponho a vir aqui dar uma palavrinha com vocês, acreditando que eu estou pelo menos com 2, 3 pessoas que possam realmente, amanhã ou depois, conversar com mais 1 ou 2, né? Aí entra naquela fase exponencial do problema e não sei quantos vão poder discutir esses temas, né? Esses assuntos, assim, conversar e talvez a gente até ajudar a encontrar uma solução. Bom, nesse papo de segurança pública, eu tenho um amigo meu que dizia assim, a única qualidade que eu não tenho é a modéstia. Mas eu tenho até certa modéstia também. Mas eu aprendi muito nessa área, aprendi muito, fui obrigado a aprender muito. E aí eu vou tentar passar para vocês o que eu aprendi, só isso. Não sou nenhum gênio, nada, apenas quero passar o que eu aprendi. Infelizmente, as autoridades competentes, não tanto competentes, né? Existentes, vamos dizer assim, porque a autoridade competente hoje em dia é complicado. Eu não sei se existe alguma, mas, vamos dizer, as autoridades existentes não vão ter conhecimento disso, não vão poder fazer.
Agora, falando sério, o problema é muito grave. O que me motiva a sempre estudar esse problema, como eu já estudei profundamente, profundamente, eu sou um cara que eu estou sempre disposto a aprender alguma coisa. E eu me dediquei durante muitos anos ao estudo da violência, da segurança pública, da questão de polícia, da questão de bandido, da questão de tráfico de droga, etc. E cheguei a muitas conclusões, que eu guardo para mim, porque ninguém até hoje teve interesse de perguntar para este humilde servidor o que você aprendeu, qual seria a solução, o que você acha. Primeiro, eu acho que tem solução, sim. E é fácil. É fácil. Segurança pública. Uma vez, se eu não me engano, eu morava em Petrópolis, apareceu lá um subsecretário, um pessoal do governo do Garotinho. Aí, conversando sobre segurança pública, eu disse para ele, a solução é essa aqui. Ele ficou horrorizado, né? Como é que você vai dar uma solução que vai acabar com a corrupção? Isso não interessa não, meu amigo. Isso é papo furado. Nada disso, não. Que é isso? Afinal de contas, o traficante vota também. São muito boa gente. Não vem com esse papo de acabar com o tráfico, não. Bom, aí, considerando essas coisas aí, que acontece, que todos nós sabemos que são verídicas, né? Eu resolvi conversar com vocês sobre isso. Vocês julguem se é solução, se não é. Se alguém conhecer alguém que tem competência, coragem e disposição para resolver, me coloco à inteira disposição para transmitir as minhas experiências. Que aqui realmente vai dar para bater uma bola, mas o cerne da questão é mais profundo. Como o Brasil, como país, é o país da mentira, né? Nós vivemos mergulhados na mentira oficial, extraoficial, na mentira pública, na mentira civil, na mentira de todas as naturezas. O pessoal adora mentir, né? Se fosse um país que tivesse uma conotação melhor, seria o país de Pinóquio, né? Pinocolândia seria o grande nome para esse país aqui. Então, vamos falar então qual é atualmente o cerne da violência. Eu, particularmente, vejo dois grandes vetores da violência. O primeiro vetor são as drogas. As drogas. O segundo vetor é leis, legislação e comportamentos dos adolescentes, da polícia, da população, etc. Então, são dois vetores. Um é feito pela droga, a droga que impulsiona grande parte dos crimes, e o outro, as pessoas, sobre todos os níveis. Os corruptos, os não corruptos, os envolvidos, os não envolvidos, os incompetentes, os canalhas. Então, todo mundo que, de uma maneira ou de outra, afeta e está envolvida, de alguma forma, na violência. E vamos dissecar isso aos pouquinhos para ver como é que isso acontece. Então, vamos ver a mentira primordial, a mãe de todas as mentiras. Se nós temos a consideração que as drogas são o problema básico da violência, o que mantém as drogas vivas? A grana, o dinheiro. Dinheiro. E de onde vem o dinheiro das drogas? Que coisa horrível, né? De onde vem os bilhões e bilhões e bilhões de dólares, reais, euros, o que vocês quiserem das drogas? Vem do consumidor da droga, que é o cara que compra a droga, seja qual for o preço. E ele tem sempre dinheiro, reclama do preço da gasolina, mas não reclama do preço da droga. Quanto está custando o pino da cocaína, como está o preço do preto, como é que está o preço do branco, como é que está, é pura, não é pura, é isso, é aquilo. E estão pagando bilhões. Bilhões para poderem se assassinar, né? Para um suicídio total. Da mente, do espírito, da alma, de tudo, estão aí. Então, agora, esse pessoal que consome a droga, que é um problema social, coitadinho de mim, segundo a legislação atual e a visão de grande parte dos juristas, legisladores e outros tantos bonzinhos. Bonzinhos, não falta aqui, são bonzinhos. Mas o camarada, o consumidor da droga, que compra a droga, é o mesmo cidadão que assalta, assassina, rouba, mata, violenta, faz o diabo para conseguir o dinheiro para comprar a droga. Aí tem uma consideração engraçada. Se esse cara quer usar droga, por que ele não pega o traficante que está lá com um paiol de droga na mão?
Porque o traficante que está com um paiol de droga na mão tem arma e disposição para meter bala em todo mundo em volta. Nele, no tio, na prima, no cachorro, no avô, na polícia, em quem quiser. Por isso que ele não vai diretamente à fonte, que é o traficante, o cara que está cheio de droga, que recebe toda semana a quantidade grande do preto e do branco, a cocaína e a maconha. Bom, então nós estamos chegando aqui já uma informação interessante. Para mim, o responsável por todo esse melê é o consumidor, que está tendo a cabeça passada a mão em cima. Virou, coitadinho de mim, digno de pena, e para se gastar bilhões de reais em clínica de recuperação às custas do governo. Ora, se esse traficante fosse preso, se houvesse pena de morte, fosse condenado à morte, tivesse... Aí tem tido sentenças judiciais a respeito disso. Pequeno porte, pequeno consumo, pequeno uso. Não existe pequeno nada, porque na hora que o camarada compra 20 reais de droga, ele está com uma parcela dos bilhões na mão dele. Mas quem compra hoje 20 reais, compra 30 amanhã, 15 depois da manhã, e no final é uma grana. Mas aí fica aquela palhaçada, o cigarro mata, o cigarro acaba contigo, não fume, não faça isso, não faça aquilo, mas a droga não vejo na embalagem da droga desse povo que consome se tem algum aviso de alguém avisando que não é uma boa coisa, como se fosse possível, né? Claro, isso aqui é uma piada. Mas na realidade funciona mais ou menos assim mesmo. Bom, então, se concordarem comigo que o grande vetor que alimenta todo o sistema de drogas é o consumidor, é aquele que compra a droga. Então, esse é o primeiro grande aspecto desse processo, o cara que compra a droga. Muito bem. Aí vamos falar de como funciona isso. Isso eu aprendi porque eu fui pesquisar, é muito interessante. O Paraguai é o grande fornecedor de maconha. Paraguai. Estou falando isso porque ninguém me contou, eu vi como funciona. Paraguai. O segundo elemento de destaque, nós temos a Bolívia, produtor imenso de coca, onde faz a cocaína. E a Colômbia, que é um processo intermediário, porque a Farc, que é aqueles comunistas do narcotráfico, utilizam-se bastante e também são exportadores, porque a grana que eles recebem para manter aquelas ações militares dele vem da venda da droga em nível mundial. E, finalmente, a Venezuela, que hoje em dia é um país narcotraficante famoso, inclusive com o general Paulo, que é um traficante famoso da Venezuela, preso na Espanha, está sendo extraditado essa semana, possivelmente, semana que vem, para os Estados Unidos, continuando seu interrogatório. Interrogatório esse que já envolveu até nomes famosos no Brasil. Pessoas no Brasil políticos, etc., famosos, que estão envolvidos, já estão denunciando. Falaram até brincando, é claro que foi brincando, que o Lula foi citado e ele já recorreu ao STF para pegar um habeas corpus preventivo. Imaginem vocês que absurdo. Bom, então estamos falando aqui de segurança pública e de drogas. As drogas são os fatores, o vetor mais incidente na violência. Ele produz entre 10 crimes, 9 são ligados à droga. Evidentemente que num país como o nosso tem o crime do colarinho branco, o crime do colarinho azul, o crime do colarinho verde, o crime dos 100 colarinhos, mas esses são crimes de outra natureza, que também, de certa forma, envolve a droga. Estou perguntando por quê. A experiência que eu tive de droga me mostrou em certos momentos que nas favelas que eu tive oportunidade de ocupar e vivenciar intensamente, funcionava assim. O distribuidor da droga, que é assim, vamos dizer que a Bolívia queira colocar 1 tonelada de drogas nas favelas da Maré. Vamos falar assim, Roquete Pinto, Ramos, Parque União, Nova Holanda. Para bater bola, 4. Naquela área ali, pela facilidade da Avenida Brasil, tem umas 12 bocas de fumo. Bom, aí o cara que é o financiador, ele vai ali
ele manda a turma dele ali na fronteira, o cara entrega para ele o em pasta básica, ou já refinada, a cocaína, e ele enfia aquilo no caminhão e transporta aquilo pelas nossas imensas e pouco vigiadas estradas. Vamos fazer de conta que esse carregamento chegou perfeitamente bem na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, depois de percorrer alguns 1000 quilômetros. Naquela época que eu me inteirei disso, vamos dizer que a droga custava R$ 1 a grama. R$ 1 a grama. Vamos botar em real, não em dólar. R$ 1 a grama. Aí viajava, pagava-se todo mundo. Aí o cara que financiou, esse cara que financiou, que eu descobri, era um político, um deputado, aqui no Rio de Janeiro. Ele já faleceu. E cheguei a saber exatamente quem era. Esse camarada financiava $1 milhão, que na ocasião, vamos dizer, 2 milhões de reais. Mas vamos botar R$ 1 milhão. R$ 1 milhão por mês. E era assegurado a ele, dentro do processo, um lucro de 100%. Ele ganharia, naquele dinheiro que ele investiu, de R$ 1 milhão, ele ganharia 2, depois que a droga fosse vendida. Aí essa droga vem num caminhão de madeira, enfiado embaixo de tora, vem de alguma forma, que também nós descobrimos naquela época, e ela chega na Avenida Brasil, num grande conglomerado industrial, comercial, na beira da Avenida Brasil, com um camarada idôneo, gente boa, rico, entre aspas, e que é o distribuidor. O que esse cara faz? Esse cara pega e faz assim: segunda, terça, quarta e quinta, eu vou dar para a favela 300 quentinhas numa Kombi. Vou distribuir quentinhas. Então, segunda, terça, quarta, quinta, a Kombi vem cheia de quentinho, quentinha para você, quentinha para você, quentinha para você. Aí ela vem a Kombi da quentinha, olha qual a quentinha da Kombi. Sexta-feira, essa Kombi distribui branco, cocaína e maconha. Simples assim. Aí a turma da cocaína e maconha recebe isso aí de manhã, vai lá para as mesas de indolação. A indolação é o lance de você pegar, misturar a cocaína com alguma coisa para ela render mais, né? E é feita numa mesa, geralmente numa mesa de sinuca, sem o feltro, só no mármore. E ali é colocado ali em cima, e os moleques, os garotos, o pessoal da indolação, começam a fazer aqueles saquinhos, aquelas embalagens da droga. E aquilo demora até a tarde toda, e alguém confere, vai, aquela coisa é uma indústria. Agora preste atenção no seguinte, interessante. Isso é varejo, venda de varejo. A venda pesada foi feita na fronteira com $1 milhão numa maleta que trouxe 1 tonelada de cocaína, mais 1 tonelada de maconha do outro lado. Então, o tal do traficante, ele é um varejista. E por que ele tem tantas armas, tem tanta coisa? Porque, como toda empresa, ele precisa de movimento. Então, tanto que o movimento de droga chama-se movimento. Se refere a isso, o movimento de droga. Cadê o movimento? O nosso movimento. Então, tem locais que tem uma quantidade muito grande de bocas de fumo. Essas bocas de fumo, elas têm que estar no local que a polícia tem dificuldade de acesso, nem tanto, porque ela também muitas vezes não liga. Que tenha que o avião possa sair dali com dinheiro, pegar a droga ali dentro, voltar para o consumidor. Tem uma série de requisitos comerciais. E essa região, como a da Avenida Brasil, então, é muito favorável, porque ele está no meio da rua, de grande movimento, e parou um carro ali, é 1 minuto para cá, 1 minuto para lá, e está resolvida a compra, né? Bom, então, essa droga vem, é indolada, preparada e é vendida. Vendida, pura e simplesmente. O ciclo de venda da droga, ele é em torno de 30 dias. 30 dias. O cara recebe, vamos dizer que você tenha direito a 100 quilos de cocaína. Você que é o Pedrinho Malacacheta, o dono da boca dessas favelas. Aí você recebe 100 quilos. 100 quilos de cocaína, aquilo é vendido em grama, multiplica por 1000, né? 100 mil sacolezinha, coisa bárbara. Tem de 5 gramas, tem de 10, mas vamos botar de 1.
Aí o cara vai vendendo aquilo e no final do mês tem a prestação de contas. Todo mês é fechado. 30 dias depois, fecha as contas. Todo mundo tem que pagar tudo direitinho para todo mundo, senão morre. Ah, porque os direitos humanos, que isso é uma maldade. Na favela, no tráfico, não tem colher. Não pagou, morre. Seja usuário, seja traficante, seja quem quer que seja. Não pagou, morre. O cara que botou 1 milhão lá, ele quer 2 milhões. Mas aí vocês dizem, qual é o lucro disso? O lucro disso vai em torno de 500 a 1000%. Como funciona? Na hora que ele pega 1 quilo e transforma em 5 quilos, ou em 4 quilos, ou em 3 quilos, ele já aumenta, porque a cocaína não é vendida pura, ela é vendida misturada. Pó de mármore, talco, existe uma série cada vez mais interessante de coisas que misturam na cocaína. E quanto mais pura, mais cara. Mais cara. Tem pessoas ricas que compram com um percentual de 200%, 300% só de mistura, coisa desse tipo. Então, você vê, olha só, aquela que custou 1 cruzeiro, R$1, ela é vendida a 10. É vendida a 10. Ora, se ela é vendida a 10, quantos por cento já deu isso aí? Né? Se vendesse a 2, era 100%. Se vendesse a 3, era 200, assim por diante. Então tem muito por cento, muita grana envolvida. Essa grana envolvida, porque pagou o cara lá, ele só cobra 100%. Ele é baratinho, 100%. Pouco mais, pouco menos, mas 100%. Mas o grosso do negócio está envolvido ali na fase do varejo. Porque cabe ao gerente do preto, gerente do branco, seu subgerente, os soldados, vapor, avião, aquele folha de pagamento parruda é tudo por conta do cara que está vendendo na rua. E aí ele tem que pagar, comprar arma, comprar munição, pagar para a polícia, pagar para outra polícia, pagar para aquela polícia, pagar para o cara da coisa, pagar para o batalhão, é distribuir dinheiro a rodo, para evitar confusão. Porque se for interrompido o tráfico, o terror do movimento é ver o tráfico interrompido, porque chega no final do mês, se ele não receber um bolo de dinheiro por aquilo, como é que ele vai acertar as contas dele? E vai sambar. O nível de tolerância é muito baixo. Bom, então, nós estamos vendo aqui o seguinte, em resumo, o grande problema está no consumidor. Todo o dinheiro da droga sai no bolso do consumidor, pequeno, médio ou grande, está ali, consumidor. O sistema proporciona lucros astronômicos. Em um mês, 100% no mês, quando a poupança paga 0,5%, né? Imagina, qualquer investimento sério paga 1%, 1,5% chorando, mais o imposto de renda que morde, e etc. Então, 100% em um mês é uma fábula. Mas tem mais os 100% dos outros, todos que estão envolvidos no processo. E é por isso que não falta arma, não falta munição, nem falta gente disposta a participar do processo. Bom, então, muito assim, simplesmente, para que todos possam entender, esse é o quadro do tráfico, como funciona. Muito bem. Aí está envolvida a propina, que vai para todo mundo que tem que receber grana, a polícia recebe, outro recebe, assim por diante, tudo resolvido. Bom, e aí a questão, então, da polícia. Vamos falar da polícia. No Rio de Janeiro, basicamente, é uma coisa muito complicada. Teve recentemente, eu vou ver aqui, eu não peguei exatamente, teve alguém, não sei se foi um ministro, se foi um general, não sei quem é que falou o seguinte, não há crime envolvido no Rio, não há crime no Rio que não tenha um policial envolvido. Inclusive dos comandantes de batalhão, etc, etc, etc. Olha só o papo do cara. Bom, isso, e também quem falou isso falou e ninguém falou que não era. Ficou todo mundo de cara feia, meio enrabixado, mas ninguém foi dizer assim, não, isso é uma mentira, isso é um absurdo. Estou repetindo o que foi publicado nos jornais. A minha opinião ainda é um pouco pior, mas isso foi o que foi colocado. Bem, então, o lance da polícia. Polícia é uma coisa extremamente complicada no Rio de Janeiro.
extremamente complicado. Primeiro que o Rio tem uma tradição de ter duas polícias, uma muito ruim e uma boa. A muito ruim ficava na Guanabara e a boa ficava no interior do estado. As duas se fundiram, então ficou um boa com um ruim, ficou uma média boa, uma média ruim. Então ficou pior para todo mundo. Bom, aí essa polícia, vamos falar da PM primeiro, o que ela faz? Olha só como é que funciona o negócio. A PM, pum, vou contar o que eu vi. É assim, chega na quinta-feira, a PM chega na favela, bota a viatura lá dentro, vem o chefe do tráfico, o gerente, o subgerente, é o cara assim, eu quero 5 mil essa semana. Aí o cara, não, mas o nosso trato é 3 mil. Não, mas eu quero 5 mil, porque mudou isso, porque o comandante falou, porque que é isso, aconteceu aquilo, eu quero 5 mil. Aí o cara, pô, mano, aí não vai dar, assim não é possível, não é negócio que registra. O cara, não, mas não tem esse papo não. Aí o cara diz assim, bom, então eu não vou dar não. Ah, tu não vai dar não? Pá, tiro para tudo que é lado pro alto. Estamos sendo atacados, socorro, me socorre, chama o BOP, chama isso, chama aquilo. Aí para o movimento. Para o movimento. Prende, avança, chama gente, cai ferido, finge que foi, tem de tudo. Aí o movimento parou o movimento, aí tem acerto. Aí o cara vai, vamos conversar então sobre isso, sobre aquilo, aí fica tudo na paz. Tudo na paz. Muito bem. Aí, tudo na paz, o movimento continua, a venda continua, na sexta-feira vai a outra polícia receber a dela, não sei se eu troquei, quinta um dia, sexta é outro, e tudo continua na santa paz do Senhor. Muito bem. Aí um belo dia, por qualquer motivo, há um desentendimento, ou por motivo de decisão política, por exemplo, o que é decisão política contra o crime? Um determinado cidadão, secretário de Segurança, leu um livro do Ricardo Nascimento chamado O Coronel, o Exército e a Maré, onde foi dada uma solução muito interessante para o controle da droga, do tráfico, fazendo, ao mesmo tempo que se tirava o traficante e se dava o cunho da permanência. Quem tirou o traficante permanece na área. Esse era o conceito da OPP, que era o conceito desse livro do Ricardo Nascimento, que é um excelente jornalista, um advogado melhor ainda agora. Bom, aí, o que rolou? O cara, baseado nesse livro, que deu certo, funcionou, que foi uma coisa espetacular, que venceu o tráfico, vendeu, arrumou a favelas todinha, ficou todo mundo feliz e contente, sem problema nenhum. Aí resolveu fazer a UPP. A UPP. Como ele não perguntou como é que foi feito, nem leu o livro direito, a UPP deu no que deu, no final virou uma grande participação dos policiais da UPP com os bandidos com o PP, quando não estavam satisfeitos, brigavam. E aí, o que acontecia? Vamos fazer de conta que um belo dia, 3 traficantes morreram. Morreu o subgerente, morreu um soldado, morreu um avião. A fila de reposição é quase infindável. Tanto que tudo que já foi morto de bandido no tiroteio com a polícia foi substituído sem que interrompesse 1 minuto sequer o fluxo do movimento de droga. Todo mundo está doidinho por uma vaga. Doidinho por uma vaga. É muita grana para ser distribuído, paga tudo em dinheiro, tudo rápido. Então, no meu ponto de vista, dentro da minha experiência, qual era a solução? Primeiro, eu acredito que já resolveria bastante não deixando os policiais dos batalhões subirem morro ou atuarem em favelas, mesmo naquelas horizontais. Não tem que PM sair de sua tarefa de patrulhamento da cidade e se meter em combate com bandido, porque isso não é guerra. Isso é enxugar gelo. Porque se ele matar 10 bandidos por dia, atingindo uma criancinha inocente, uma velhinha passante, uma professora, um menino, se ele atingir alguém, não vai valer a pena, porque o tráfico não vai diminuir. Não vai diminuir por quê? Porque vai ter sempre gente na espera para poder pegar a vaga. Então, essa política de enxugar gelo não é uma política interessante. Desgasta a polícia, machuca a população e não altera em nada o movimento de tráfico de droga. Todo mundo sabe disso. Há quantos anos nós ouvimos falar
que se sobe favela e desce favela. Isso é outra coisa também, tremenda besteira. O Exército fez várias intervenções, nunca resolveu nada. Por que não resolveu? Porque ninguém se preocupou em saber que horas que o movimento de tráfico funciona. Não é às 6 da manhã, no início do crepúsculo vespertino náutico. Não é às 14 horas da tarde. O tráfico funciona de 8 da noite, 7, 8 da noite, e vai até as 2 da manhã. Você quer fazer guerra no tráfico? Vai meia-noite, vai meia-noite e meia, vai 1 hora da manhã. Você vai pegar o tráfico em pleno vapor, mas não às 6 da manhã. 6 da manhã os traficantes são filhos de Deus, estão dormindo, cansados da faina do dia anterior, como todo mundo. Então, é besteira mandar policial fazer operação em favela. Ah, comando vermelho está brigando com comando verde, com comando azul, com comando amarelo. Deixa o pau comer, não se perde nada. Vai se meter nessa confusão porque os moradores têm parentes no tráfico. E outra coisa que eu aprendi rápido, 99% das favelas são constituídas por pessoas da melhor qualidade. Muito mais solidários do que nós, muito mais ligados na necessidade, muito mais vaidosos. As meninas adoram roupa de marca, os meninos também. É uma comunidade que tem uma vida própria fascinante, tanto é fascinante que você pode oferecer um conjunto habitacional para eles fora da favela que eles não querem. E aqueles que fizeram isso e obrigaram a ir para o conjunto habitacional, eles venderam e voltaram para as favelas. Todo mundo sabe disso. O pessoal que tem raiz na favela, a favela é o lar deles, é onde ele conhece tudo, conhece todos. É uma comunidade inteiramente, como é que eu diria, ela se apoia, ela se ajuda, ela é muito mais firme no seu comportamento, no seu sentimento, do que qualquer bairro de classe média, média, pequeno, rica, todo mundo. Eles são solidários, eles são amigos dos seus amigos e se preocupam. São pessoas que têm sentimento, não são pessoas... Mas é evidente que a presença do tráfico gera um problema adicional, que é o filho de um, sobrinho de outro, o pai de um, o avô de outro, uma criança de outro que se envolvida com o tráfico. Isso é uma preocupação para a família, porque traficante, por incrível que pareça, tem pai, tem mãe, tem avô, tem tio, tem primo, tem sobrinho, tem esposa, tem mulher. E é uma sociedade que se ressente disso. Então, no meu estudo para resolver isso, se eu fosse secretário de segurança ou qualquer coisa assim, só subiria em favela o BOP, e a pedido da favela. A pedido da favela. A favela tinha que ligar e pedir, por favor, me mande aqui um pessoal para resolver que está pegando, o bicho está pegando aqui. Mas teria que ser a favela pedindo e o BOP subindo. Por que o BOP? Porque o BOP não é, mas pode ser bem treinado, não é pela truculência, pela quantidade de tiros que vai dar. Isso é uma questão de inteligência, uma questão de saber atuar. Ninguém começa um ataque no morro de baixo para cima, se puder vir de cima para baixo é melhor. Tem coisas para aprender. Então, o BOP seria a tropa e preserva o pessoal do batalhão. O que adianta mandar um PM gordo, obeso, cansado, estressado, cheio de problema, não dá para o cara uma ambulância, não dá para o cara remuniciamento, não dá água para o cara, não dá nenhuma condição de trabalho para ele encarar o bandido homiziado dentro de uma favela, armado até os dentes, cheio de munição e conhecendo a área. Então, é uma covardia. Eu jamais deixaria um soldado PM meu subir uma favela dessa. Jamais. Jamais. E não é ali também que se combate o tráfico. Isso é uma bobagem infinita. É uma enxugação de gelo burra. Porque o tráfico vai se combater sabendo o seguinte, quem é o cara que está financiando essa porcaria aqui? Quem é o ricaço? Quem é o empresário? Quem é o político? Quem que está realmente financiando isso? É isso que tem que ser feito. Você tapa, você fecha a água numa torneira, você não fecha a água segurando o fluxo da água embaixo. O varejista é infindável. Para cada um
que cai, tem 3 para entrar no lugar na mesma hora. Na mesma hora. Não há solução para isso. A solução está nisso. Então, tem que ter, sim, repressão, em certo nível, sim. Mas antes disso, baita investigação para se determinar aonde estão os caras. E punição severa, tanto para o traficante quanto para o consumidor. Sem o qual não tem solução. E por quê? Porque todos os grandes crimes, os médios e os pequenos crimes, eles são feitos decorrentes da necessidade de grana para comprar droga. Pelos ladrões, pelos bandidos, pelos usuários. O cara rouba um cordão na Central do Brasil, de ouro, sai correndo, troca por R$100 e vai comprar droga. Assalta um cara, tira a carteira, vai comprar droga. Entra numa casa, pega uma televisão, os filhos, os primos e os sobrinhos das famílias viciados vendem os objetos das famílias para poder comprar droga. Imagina o cara que tem que buscar isso na rua. Então, repito, a chave do problema está no consumidor. Porque ninguém quer saber disso, claro, é a tremenda bobagem que eu estou falando. Mas é assim que funciona. Foi assim que eu consegui, de certa forma, resolver esse problema das drogas nas favelas que eu tive oportunidade de vivenciar. Então, como resumo do resumo, é o usuário. O sistema de tráfico ele é um varejo com uma estrutura logística de apoio grande, que é essa que tem que ser combatida. O varejista não é importante, não se utilizar tropa comum de policiamento despreparado, desapoiado, sem nenhuma estrutura para subir morro para caçar traficantes, e fazer bala perdida e bala achada em todos os lados, e preparar o BOP para fazer esse trabalho permanentemente. Sem nenhuma outra alternativa. E dividir o BOP em grupos de combate, quer dizer, em grupos de polícia, de forma que ele possa atuar. Não adianta botar 30 homens para andar em beco. Outra coisa, armamento. Não adianta ter super fuzis de 500 metros, porque se o beco tiver 5 metros, 10, 15, 20 metros de linha reta, é muito. Munição não faz curva. Todo policial agora, se eu chegar no centro do Rio, o cara está ostentando uma M16 Baby, uma porcaria de um fuzil qualquer, como se aquilo fosse arma individual de polícia. Aquilo é arma para ser usado em condições especialíssimas para o pessoal treinado. Na minha unidade, eu treinei o pessoal do BOP que usava FAL e nunca tinha dado um tiro de FAL num estande de tiro. Nunca tinha dado um tiro de FAL num estande de tiro. Então, e a PM não tem estande de tiro para isso. Então, esse pessoal teria que ser treinado. Nós fizemos um treinamento de colocar 10 paredinhas com 1 metro assim, de altura de tijolo e dar um tiro de fuzil, varou as paredes todas. Varou. E é por isso que morre gente dentro de casa. Eu até fico admirado que não morra muito mais, porque a quantidade de bala perdida é muito maior do que a de bala achada. Na volta de meia bola acha um cara lá e mata. Bom, então existe uma infinidade de conceitos e de posições que precisa ser muito bem atendida, muito bem entendida para que isso tenha uma solução. O que não é possível hoje em dia é você verificar que está morrendo filhos, primos, sobrinhos, tios, pais e mães, polícias, estupidamente, porque ninguém se atém à realidade dos fatos e se vive nas mentiras. É claro que eu não sou bobo, que eu sei que a grana que rola corrompe todo mundo. Mas se a gente vai ficar admitir corrupção no nível que ela está, ou que ela é por conta da droga, o que adianta sacrificar vidas por conta disso? Se quer deixar o consumidor impune e o financiador impune, vamos parar de trocar bala, pelo menos. Não vai resolver. E não vem falar em descriminalização, não vem me falar que liberar é a solução, porque a Holanda até hoje pagando um preço altíssimo
por aquela porcaria da rua que eu tive lá, fui dar uma olhada, nunca interessado em consumir porcaria dessa, mas eu vi o terror que é aquilo lá. A vibração daquilo é de filme de terror. O cheiro é insuportável e o ambiente é da pior qualidade. Isso num país civilizado, que resolveu ter uma rua de consumo livre de droga. Droga é droga, o nome está correto. E nós estamos vivendo isso com um país totalmente dominado pela droga. Ah, porque eu prendi 100 toneladas. Prendeu 100 toneladas, entrou 500 toneladas. Entrou 500 toneladas. A solução existe, ela é simples. Depende de uma vontade política de se fazer a solução para isso. Mas, considerando que muitos políticos estão envolvidos nisso, que muitos policiais estão envolvidos nisso, que a sociedade se vê isso indiferente, não é comigo, se dane, não tem aquele sentimento de solidariedade pelo bem comum da pátria, então tá aí, estamos ferrados. Vamos viver num mundo de drogados. Um mundo de drogados. E o que o mundo de drogados oferece? Nada. Porque é tudo gente com vida curta, totalmente alienado mentalmente, e quando resolve passar por um sofrido processo de desintoxicação, é uma loucura. Caro, dispendioso, com resultados pequenos, e que o cara volta todo sequelado. Todo sequelado. A droga é uma das piores coisas com que se convive. Aí esse país dos idiotas monta uma infraestrutura pesada, eu tenho uma secretaria antidroga, eu tenho uma secretaria nacional de segurança, mas nada efetivamente é resolvido porque ninguém se atém às realidades. E nada é mais correto e mais óbvio do que as realidades. Eu peso 200 quilos. Você está magrinho, hein, amigo? Eu peso 500 relativamente, sim. Mas ele está com 200, está tudo errado. É o caso das drogas. Não adianta ficar tentando minimizar o problema e os efeitos do problema e os custos do problema. Enquanto, no dia que se propuser efetivamente eliminar, como fez aí a Tailândia, alguns países que jogaram pesado, que acabaram zero. Vai para Singapura, pega um cigarrinho de maconha para ver se você não vai ser fuzilado em 24 horas. Países que deram um salto de desenvolvimento brutal, de segurança pública brutal. Você agora vê traficantes pedindo autorização às milícias negociando com traficantes, bairros inteiramente dominados, se você entrar errado, o nego te dá 200 tiros. Que situação é essa que se vive numa cidade, num país, né? Eu falo do Rio de Janeiro, mas isso aí, em maior ou menor escala, é nacional. É nacional. E as autoridades, dentro dos seus assentos estofados de couro legítimo, estão indiferentes ao problema. E se senta lá pessoas que nunca... porque eu fui, não sei que lá, da antidroga, não resolveu porque você não fez. A solução que eu particularmente encontrei e que deu resultado, e que por dar resultado não interessou a ninguém, porque ninguém quer resultado efetivo para isso, foi fruto exatamente de fazer uma política honesta, verdadeira, em cima da realidade. Essa é a realidade. Porque, por exemplo, o enxugar gelo, o que adianta a polícia entrar hoje na favela, sair hoje, amanhã os caras voltam, continua tudo igual? Se você vai entrar, ocupar uma área que tem um problema de droga, se você entrou, você não sai mais. Foi o tal do lance que o cara tentou fazer da UPP. Só que usou, é como você for fazer um bolo, uma farinha de trigo estragada. Não vai ficar bom, vai solar, vai ter sabor ruim. Então você tem que fazer isso com uma estrutura que seja realmente adequada, que funcione e que você proporcione a população, você tem uma noção que a população é boa, não é todo mundo que está envolvido dentro de uma favela que está envolvido com droga ou é bandido, pelo contrário. Eu digo com certeza, 99% é gente da melhor qualidade, 1% é ligado ao tráfico, mas é só 1%. O que é mais incrível é que você pega batalhões de delegacias próximos a comunidades que não tem nenhuma ideia do que acontece nas comunidades. Em 3 dias de uma simples operação de informações, eu consegui levantar todos os traficantes com nome,
endereço, local de trabalho e horas de atuação. Quando eu montei uma operaçãozinha para cessar o trabalho desses interessados na venda da droga, não deixou de ser preso nenhum. Nenhum. O único detalhe curioso é que eu não deixei mais voltar no dia seguinte. Aí não tem mais espaço para você. Perdeu. Agora nós vamos ficar tomando conta dessa casa aqui. Isso pode ser feito com um pequeno recurso, com um pequeno custo e cuidando bem da população. E outra coisa, um segredinho bobo, que ninguém liga. Você não consegue nada se você não tiver apoio da população. No fundo, quem manda é a população. Se você chegar lá, der uma de arrogante, de machão, matei todo mundo, fiz acontecer, você não vai conseguir nada, porque a população não vai te dar informação, não vai te acolher, não vai te respeitar, não vai botar pedra no teu feijão e você não vai poder viver. Então, não esquece que dessa regrinha, o fundamental é você ter todo o apoio da população, não esquecendo que o traficante que você prendeu, que você baleou, etc. tal, é membro da família do lado, que você vai conviver com ela depois que você permanecer. Bom, eu acho que para um dia tá bom. Vou agradecer para vocês a paciência. Semana que vem a gente volta. Tenho mais algumas informações para passar. Uma boa noite, muito obrigado. Até domingo que vem. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou.